Não, a culpa não é do elenco. Sim, o Odair Hellmann tem culpa, sim. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manuel, ou Manu, caso prefiram. E se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like. E, pessoal, o Santos conseguiu empatar com a Água Santa em casa, graças ao João Paulo. Inacreditável, cara. A gente conseguiu empatar com um time que não ganha há 4 meses, graças ao nosso goleiro, porque senão tinha perdido. Senão a gente tinha quebrado esse tabu do Água Santa. Essa foi a 4ª partida do Santos no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, perdão. E em nenhuma das 4 partidas o Santos apresentou futebol. Eu ia falar, o Santos apresentou um futebol convincente ou um futebol vistoso. Não, porque não apresentou futebol em primeiro lugar. É um negócio inacreditável que a gente vê em campo. E aí, obviamente, a torcida ela se mobiliza, eu acho que corretamente, e tenta encontrar soluções ou apresentar soluções. E nesse processo a gente vai tentando identificar culpados, problemas e culpados para esses problemas. E uma máxima que eu tenho visto nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, nos comentários do Instagram, é: o Odair Hellmann não tem culpa. O Odair Hellmann tem zero culpa. Essa gestão já teve 8 treinadores. Pode botar o Guardiola que não dá jeito. E alto lá. Alto lá. Zero culpa? Zero culpa? Não. Ele tem sim a sua parcela de culpa. E não é pouca. Eu vou chegar lá. Para isso a gente precisa entender, e eu acho que o torcedor, a gente tá meio cego por conta do contexto geral, por conta do todo. É tanta coisa ruim, é tanta coisa errada sendo feita há tanto tempo por essa diretoria e pelas anteriores, tá? A gente não pode se esquecer que a gente não consegue enxergar esses pormenores, porque, de fato, o Odair, por mais que eu vá falar sobre a culpa dele, eu considero a culpa dele um pormenor. A gente estaria nessa situação se a gente não tivesse contratado ele e tivesse com o Presuntinho, sabe? Ou com o Orlando Ribeiro. De fato. Então a gente não pode falar que o Odair é o culpado da nossa situação. Mas ele tem culpa. Eu vou chegar lá. Vamos tirar o elefante da sala e falar que em qualquer nível a gente precisa pelo menos identificar em que nível o elenco é um problema, em que nível a comissão técnica é um problema, em que nível a diretoria é um problema. Em qualquer nível que você analise, a diretoria atual, a diretoria de Andrés Rueda, é o maior dos problemas. É uma gestão amadora. E aí eu tô cansado de falar, mas financeiramente eu quero que se, sabe? Eu já cansei de elogiar a questão financeira, mas eu tô cansado, cara, porque qual que é o intuito disso? Se os resultados não aparecem em campo. Então, enquanto os resultados não aparecerem em campo, eu vou criticar. Tiramos o elefante da sala. O problema maior é a diretoria. Tudo que eu vou dizer daqui para frente, eu vou anotar, eu vou pontuar alguns erros de forma contundente. Não pensem que eu estou tentando dar um valor maior para eles do que para o problema da diretoria. Não é o fato. A diretoria é o maior problema. Tendo dito isso, muita gente fala, não, mas o Odair não tem culpa. Com esse elenco, pode botar o Guardiola que não vai dar jeito. E aí eu tenho um problema considerável. Eu vou explicar por quê. Comentem aí e me digam se vocês concordam. O elenco do Santos ainda não é um problema, tá? Ainda não é. Por quê? Porque a gente não tá jogando o Campeonato Brasileiro. A gente não tá disputando contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Inter, contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro. Porque aí, de fato, quando isso acontecer, e a gente vai jogar o Brasileiro, se a gente for pro Campeonato Brasileiro com esse elenco, é caixão e vela preta, amigo. É brigar para não cair com força.
Com força, mais uma vez, infelizmente. E aí não tem treinador que faça esse elenco brigar na parte de cima da tabela, eu concordo. Mas não é o caso. A gente está jogando o Campeonato Paulista e a gente jogou contra Mirassol, Guarani, só para lembrar vocês, o Guarani que contratou como reforço para a temporada o Neilton, São Bernardo e Água Santa. O elenco do Santos é pior do que o elenco do Mirassol? Não é. Time de Série C. O elenco do Santos é pior que o elenco do Guarani? Do Neilton? Definitivamente não. E a gente tomou um baile dos caras, hein? É pior que o elenco do São Bernardo? Não é. É pior que essa... Que esse time do Água Santa, eu não quero ser desrespeitoso, quem sou eu? Ainda mais com o meu time jogando futebol medíocre que tá. Não é. Não é pior que esse time do Água Santa. Os reservas do Santos seriam titulares no time do Água Santa. O Pirani seria titular no time do Água Santa. O Lucas Braga seria titular no time do Água Santa. Então por que o nosso time não é nem competitivo contra um Guarani da vida, contra um São Bernardo? O jogo que a gente ganhou porque a gente achou um pênalti, a gente tava perdendo pro Mirassol, achou um pênalti cagado, num cruzamento que a bola bateu na mão, empatamos. No segundo tempo o Mirassol morreu no gás e a gente virou. Tomamos um baile do Guarani, tava tomando um baile do São Bernardo, e aí eles deram um gol contra pra gente, porque só assim pra gente fazer gol. E agora empatamos com o Água Santa. Por que o nosso time não é competitivo? Desculpa, gente. Esse problema, esse não é o Rueda quem resolve. Não sou eu, não é você. E não são só os jogadores. São jogadores. Eu concordo que o elenco, se a gente quiser almejar algo a nível nacional, se a gente quiser algo até a nível paulista, porque para ganhar o Campeonato Paulista a gente vai invariavelmente ter que enfrentar os times grandes, com esse elenco eu acho muito difícil. Mas a gente não tá falando disso, a gente tá falando de depender do nosso goleiro para conseguir empatar com o Água Santa em casa. E sim, não tem como a gente salvar o Odair Hellmann de crítica. Não dá para falar que ele tem zero culpa. Por favor, eu não aceito esse argumento. Não aceitem esse argumento. Eu estou usando o espaço que eu tenho aqui, o privilégio que eu tenho para falar para vocês, para tentar influenciar isso. Vamos mudar um pouquinho esse debate. Eu entendo o contexto, eu entendo que o Odair Hellmann pode ser o menor dos culpados, mas o Odair tem culpa. No futebol apresentado pelo Santos, ele tem culpa. É como se ele tivesse pego um time na areia movediça e não tivesse feito ele se mover, ele sair do lugar. Você sabe qual é o destino desse time. Ele vai ser engolido pela areia movediça. Ou então, quem discorda, eu fiz isso na live que eu fiz ontem, pós-jogo na Santos Mil Grau, e todo mundo concordou comigo, tá? Alguém me diga um aspecto positivo atribuível ao Odair Hellmann. Sabe por que eu tô pedindo isso? Porque eu sei que não tem. Me digam um aspecto, uma ideia de defesa, uma ideia tática, alguma variação que ele tem implementado, algum esquema, variações de esquema, alguma mudança na escalação que tenha surtido um efeito positivo, que tenha sido legal, algo que a gente olhe, que a gente diga, se a gente tiver paciência nisso aqui, isso aqui vai levar a gente para algum lugar legal. Não tem. Não tem. As escolhas dele são erradas. Ele bota o Bauerman no banco e deixa o Maicon no time titular. O Maicon não jogou ontem porque sentiu um desconforto. Entra jogo, sai jogo, ele troca. Uma das substituições que ele faz em todo jogo é sai Natan, entra João Lucas, sai João Lucas, entra Natan. E o efeito que isso surte no time é zero. As nossas jogadas se resumem a toca nos pontas.
E como o Ângelo não tem jogado nada, eu vou fazer um vídeo para falar sobre o Ângelo. É basicamente toca no Soteldo. Só que aí você pode me colocar como treinador do time adversário do Santos, que eu vou identificar isso. Eu dobro, eu triplico a marcação no Soteldo, e aí fica fácil de marcar o Santos. Qual que foi a última bola que o Marcos Leonardo recebeu de frente? Um jogador vindo de trás dele, meio atacante, centralizado ali no meio campo, que tocou para ele sair de frente pro goleiro, ou até para ele dividir com o zagueiro para tentar finalizar. Eu não lembro. São jogadas laterais. O Santos é muito previsível. Que perigo o Santos apresenta para os seus adversários? E os pontas, quando recebem? Absolutamente isolados. Cadê os laterais aproximando? Cadê os volantes aproximando para fazer uma tabela? Ou até o nosso armador? Esses problemas, a gente tem que botar as coisas no seu lugar. Não é o Rueda que resolve esses problemas. Isso é comissão técnica. Isso é treino. E o Odair não tem mostrado capacidade para corrigir problemas básicos, sabe? Aproximação. É um time muito espaçado. Compactação. Conceitos meio básicos do futebol, que a gente vê o Santos em campo hoje e a expressão catado, ela cabe nesse Santos. Porque não é um coletivo. É uma colcha de retalhos ali, com a galera de branco jogando. São bolas longas, aí quando a bola chega na frente, ou um jogador enfileira 2, 3 jogadores e consegue clarear espaço para fazer uma jogada, ou a gente não vai arrumar nada. Porque a gente não tem coletivo, a gente não tem toque de bola. A gente não tem ultrapassagem dos laterais, a gente não tem infiltração dos volantes para entrar na área e tentar receber uma bola. A gente não tem nada disso. Bola no Ângelo não tá jogando nada. Bola no Soteldo. Te vira, Soteldo. Faz mágica. Só que aí dobra uma marcação, triplica uma marcação e ele fica limitado. Novamente, eu entendo que o maior problema do Santos é um problema da diretoria. E eu entendo que dos culpados, o menor culpado é a comissão técnica. Mas o nosso problema dentro de campo, a curto prazo, e quando eu digo a curto prazo, eu estou me referindo ao fato de que a gente joga quarta, domingo, quarta. Quem vai ter que resolver é a comissão técnica. Então é eles que a gente tem que cobrar. Eu espero que eu tenha feito claro os meus motivos pelos quais eu julgo que o Odair Hellmann tem sim culpa no cartório. Tem sim culpa pela atual situação do Santos. Porque senão tá fazendo o que aí? Pra que técnico? Já que passaram outros 8, já que com esse elenco nem o Guardiola, eu discordo de tudo isso. E eu dei os meus motivos por quê. E olha, eu considero que esse elenco do Santos é bem melhor que o elenco do Água Santa. Não é pouco não, é muito melhor que o elenco do Água Santa, que o elenco do Guarani, que o elenco do São Bernardo, do Mirassol. Não tá jogando porque o trabalho é mal feito. Mal feito. O Santos joga contra a Ferroviária, agora no final de semana. E eu acho que se o Santos não apresentar uma mudança radical de postura, é o caso da gente começar sim a pensar no futuro do senhor Odair Hellmann no comando técnico do Santos. Eu não me acho o dono da verdade. Quem quiser discordar, por favor, faça isso. E a minha opinião é mutável. Se alguém me apresentar um argumento bom, eu mudo de opinião, sem o menor problema. Mas eu acho que eu tenho os meus motivos e consegui apresentar os meus motivos pelos quais eu acho que o Odair não merece ficar isento de crítica. Novamente, é uma questão de em que nível isso é um problema. O problema macro é a diretoria. O problema micro, que não é tão micro assim, e a curto prazo, é um problema de campo que eu não acho que tem a ver com o elenco. Não acho que tem tanto a ver com o elenco. Pelo menos não nesse momento. Não enquanto a gente está jogando contra a Mirassol. Não enquanto a gente está jogando contra a Água Santa. Esses times era pra gente macetar. E não tá fazendo isso.
E isso é culpa da comissão técnica. Concorda? Discorda? Comenta aí. Já falei pra cara, falei 15 minutos sem parar, mano. Desabafo. O que vocês acharam da opinião? Comentem, por favor. Isso deu um baita de um debate na live de ontem. E eu gostei de ver a opinião da galera. A gente não pode passar pano pra ninguém. A gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Eu já tô meio de saco cheio de passar pano e a mão na cabeça de uma galera, principalmente do seu Ângelo. E eu vou fazer um vídeo sobre isso. Deve ir pro ar amanhã. Sobre o vídeo de hoje é isso. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário, por favor, é muito importante. E deixa o like. Com like, o algoritmo do YouTube reconhece que vocês estão curtindo o trampo que é feito aqui no canal da Assuntos Mil Grau e recomendam o vídeo para mais gente. Beleza? Até o próximo vídeo. Pra cima deles.